Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem informado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Jesus hoje nos dirige uma pergunta da qual nós já estamos muito habituados em ouvir. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco, num abismo? Jesus, depois de se revelar aos seus discípulos, aos seus apóstolos, depois de trazer para perto de si aqueles que ele chamou para iniciar a primeira comunidade cristã, depois de formá-los, Jesus quer alargar os horizontes. Mas para isso é necessário que aqueles que estão ao redor de Jesus, aqueles que o acompanham diariamente, aqueles que ouvem as suas palavras, precisam também aos poucos ir tendo autoconhecimento. Como é importante nos dias atuais esta pequena palavrinha, se autoconhecer. Quem sou eu? O que vim fazer a este mundo? Aonde hoje eu me encontro? A necessidade urgente hoje das pessoas poderem se reencontrar consigo mesmo. Nós estamos vivendo uma sociedade tão barulhenta, tão agitada no seu dia a dia, por tantos compromissos, por tantas notícias e acontecimentos que nos chegam dia a dia, que nós muitas vezes esquecemos de olhar para dentro de nós mesmos. E é por isso que Jesus faz essa pergunta para nós hoje. Por que que muitas vezes nós enxergamos o defeito no outro? Por que que muitas vezes nós somos capazes de julgar o outro, de criticar o outro, mas não somos capazes de olhar para a nossa vida? Não somos capazes de olhar para os nossos defeitos. Eu teria a resposta. Porque talvez algumas pessoas não teriam estrutura nem psicológica, nem afetiva de se autoencontrar. Então, quando alguém agride muitos outros, quando alguém aponta muito o erro dos outros, e a psicologia nos ensina isso, é porque muitas vezes está projetando no outro aquilo que nele ainda não foi superado, aquilo que nele ainda não foi curado. Por isso que muitas vezes nós vemos os casais desfazendo o relacionamento, nós vemos os jovens hoje que não são capazes de se estabelecer numa carreira profissional ou numa caminhada, porque muitas vezes não é capaz de olhar para si mesmo e não é capaz de adquirir autocrítica. Nós estamos acostumados a ouvir essa palavra e pensar assim: criticar alguém é julgar, quando na verdade não é bem isso. Criticar alguém e criticar a si próprio é ser capaz de olhar para si e ver aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser transformado. E aí Jesus diz assim: aquelas pessoas que não são capazes de fazer a autocrítica são consideradas hipócritas. Que nós possamos sair desta celebração no dia de hoje com esta consciência e, de certa maneira, com este receio de talvez julgar tantos outros, criticar tantos outros e nos tornarmos hipócritas. Hipócritas aqui não é no sentido de fingimento ou talvez de farisaísmo ou talvez até de pessoas bitoladas em alguma coisa. Não. A hipocrisia que Jesus está condenando aqui
é do autoconhecimento. Quem sou eu? Como eu me vejo enquanto pessoas? E torno a repetir, muitas vezes nós não somos capazes de fazer a autocrítica, porque talvez nós não teremos estrutura para olhar para nós mesmos. Aí é mais fácil nós apontarmos os outros, corrigir os outros. Quem é pai, quem é mãe, quem é professor, quem é autoridade civil, política, até religiosa, precisa tomar muito cuidado. Porque quando nós temos pessoas que estão abaixo de nós e que precisam da nossa palavra, da nossa orientação, nós precisamos tomar muito cuidado. Nós podemos destruir uma pessoa com as nossas palavras. Talvez para nós não doa tanto, mas quem está ouvindo e quem está recebendo acaba criando dentro de si feridas muito grandes. Que nós possamos cada dia mais olhar para dentro de nós mesmos. Sabe qual vai ser o resultado de nós sermos capazes do autoconhecimento e da autocrítica? Quando nós formos apontar o dedo para alguém, nós vamos corrigir com amor. Nós vamos fazer com que essa pessoa tenha capacidade de se emendar. São Bento usa essa palavra na nossa regra de vida e eu acho muito positiva. Não é corrigir, é emendar. É fazer com que a pessoa tome o caminho correto. Que ao invés de julgar, nós possamos apoiar as pessoas que precisam de nós. Que ao invés de nós simplesmente criticarmos, que nós possamos apresentar outros caminhos. Mas isso passa pela maturidade cristã. O Evangelho de hoje nos diz isso. Se nós não formos capazes de ter essa maturidade cristã, a qual nos nivela pelo nosso batizado, pelo nosso batismo, aliás, porque somos todos batizados, cristãos católicos, aqui estamos na condição de batizados. Se nós não somos capazes desta autocrítica, nós estamos vivendo uma religião hipócrita de Jesus. Que ao sair dessa Eucaristia hoje, nós saiamos com essa reflexão. Que eu não julgue o outro antes de olhar para mim e ver como está sendo a minha vivência diária do Evangelho, a minha vivência daqueles valores que eu acredito, porque é perigoso mais para frente alguém apontar os nossos erros. E termino usando aquela expressão que diz assim: uma palavra pode convencer muita gente, mas um bom testemunho arrasta uma grande multidão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.